queremos agradecer a presença de todos, não é? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. E nós aqui então, hoje nosso texto, nosso estudo será baseado em Gálatas. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. O nosso tema é exatamente desfrutando dos benefícios que recebemos em Cristo Jesus. Nós temos muito que aprender acerca da nossa filiação, da paternidade divina. E então esse tema ele tem como objetivo realmente quebrar as algemas que nós recebemos através da sociedade e muitas vezes também através de alguma forma ou de algum princípio equivocado que nós recebemos dentro da religião ou da denominação. Então o objetivo é a gente quebrar essas algemas. Bem, vamos então fazer leitura aqui de Gálatas, capítulo 4. Eu gostaria de ler todo o capítulo 4, mas estarei lendo apenas nessa manhã 7 versículos. Tá certo? Gálatas, capítulo 4 diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere do escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Então, durante o tempo que o herdeiro, que é o dono de tudo, ele é criança, ele não é diferente de um escravo, não é? Mas ele está sob tutores e curadores até o tempo do predeterminado pelo seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados ao rudimento do mundo. Mas agora, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar-nos, os que estavam sobre a lei, a fim de recebermos a adoção dos filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém é filho. E sendo filho, também é herdeiro de Deus. Nós vamos ler, de certa forma, todo o capítulo 4 nessa manhã. Nós vamos analisar. Eu quero apresentar hoje 4 verdades, 4 princípios que vai nos ajudar a entendermos melhor a nossa posição. Na verdade, todo esse tempo, principalmente o mundo, ele está chamando a nossa atenção de que nós precisamos ter consciência, clareza de quem nós somos. Então, o primeiro princípio que nós vemos aqui no texto em que acabamos de ler é sobre a nossa herança. Você se torna um herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Você se torna um herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Nós, por causa da cultura, por causa da sociedade, por causa até mesmo de alguns princípios doutrinários que a igreja nos impõe, ou que a religião nos impõe, ou que a denominação nos impõe, ela nos impede, ela nos torna presos, nos faz vivendo uma vida aprisionada e não vivendo uma vida liberta pelo poder do Espírito Santo mediante a palavra de Deus. E esse sistema e esses princípios geram bloqueio em nós e nos impede de acreditar na palavra de Deus, nos impede de experimentar a palavra de Deus e assim sermos pessoas que manifestam a presença de Deus através da nossa vida. Isso é perigoso. Mas o que você e eu precisamos entender é: a herança é uma questão de filiação e não de merecimento. A herança, você é herdeiro de Deus. E essa herança que você recebeu de Deus, essa herança que eu recebi de Deus, ele é uma questão de filiação. Não é algo que eu mereço. Não é algo que eu tenho que fazer algo para obter. Eu não escolhi ser filho de Deus. Deus em Cristo me adotou para ser seu filho. Deus me escolheu a enviar Jesus para morrer em meu lugar. Deus tomou a decisão. Deus fez tudo. Ele mesmo, através do seu Espírito Santo, convenceu o meu coração da necessidade, dos benefícios
que Ele pode fazer para mim. E através da presença do Espírito, eu aceitei Jesus. Foi um ato divino, foi um mover da Trindade divina para me alcançar, a me trazer para Deus. Então, eu sou herdeiro, você é herdeiro. E a herança é uma questão de filiação. Tão somente por fato de você aceitar Jesus, você torna herdeiro, dono de tudo que existe no céu, na terra e no mar. Inclusive, você é dono até do inferno, só que você não sabe. Porque Deus é dono do inferno. Você vai julgar os que irão para o inferno. Nós participaremos desse juízo. É forte. Mas a religião não quer para nós acreditarmos nisso. Só que, para nós entendermos isso, nós precisamos entender duas coisas da natureza de Deus. Nós precisamos entender, conhecer mais a Deus. Quanto mais nós conhecermos a Deus, quanto mais nós entendermos a palavra de Deus, mais claro e mais nós vamos apropriarmos dessa verdade. E essa verdade, ele tem poder muito forte na nossa vida. Ele tem um poder para elevar a nossa autoestima. Ele tem um poder para nos fazer viver no mundo de uma maneira totalmente diferente. Ele tem poder para elevar a nossa espiritualidade. Nós temos vizinhos do nosso... Aí o que acontece? E nós temos uma mãe idosa, tá certo? Aquela senhora, ela está sofrendo bastante, ela faz muita coisa na pele e tal. E então nós começamos a orar com ela porque o filho contraiu Covid e está no hospital. E nós fomos falar dizendo para ela assim, olha, o seu filho só vai recuperar lá no hospital quando ele souber do estado da senhora aqui em casa. Porque toda vez que nós íamos lá, a neta falava, meu pai fica lá no hospital sofrendo porque a minha mãe não está bem, ele sabe que minha mãe não está comendo, ele sabe que minha mãe... E então isso está fazendo meu pai ficar mais pior lá na cama do hospital. E nós falamos para ela o seguinte, a senhora precisa agora, mais do que nunca, estar bem, porque o seu filho agora precisa da senhora. E então nós começamos a passar esse tempo orando com ela. E ontem, quando Samir foi visitar aquela vizinha, o filho tinha acabado de sair do hospital e ela ficou muito feliz. Por quê? Porque a notícia que ela não estava mais preocupada com o filho, que a mãe estava a comer, a mãe estava a fazer as coisas normal, fez com que o filho, lá no hospital, conseguiu tirar o peso da preocupação sobre o mãe, aumentou a sua autoestima e fez com que o seu organismo reagiu com mais facilidade para oferecer cura para ele mesmo. Observa o poder que tem quando você, enquanto ser humano, tem clareza de que você é uma pessoa segura e que as coisas à sua volta estão bem. Isso tem um poder psíquico muito grande. E Deus, quando fala que você é filho, você é herdeiro, Ele quer que você viva nisso. E o que garante isso é você conhecer a Deus. E tem duas qualidades, duas naturezas de Deus, que é fundamental nesse processo. Primeiro é a graça. A graça de Deus faz com que você recebe da parte de Deus o que você não merece. Deus, na sua graça, Ele permite que você, que é um pecador, agora por ser aceito na sua família, você torna herdeiro. Você faz parte da sua família. Você é dono junto com Deus em Cristo de tudo que existe no céu e na terra, porque de Deus é seu. Isso não é teologia de prosperidade. Isso é o que a Bíblia ensina. Eu sou filho de Deus e herdarei tudo com Deus, que há no céu, que há na terra. Então todo ouro, toda prata, tudo que existe é do Pai. Observa que quando isso começa a fazer parte da minha convicção de vida, quando isso começa a fazer parte da minha convicção de vida, eu não terei problema com dinheiro, com números, eu não terei problema com a falta de dinheiro, porque afinal de contas eu entendo uma coisa muito simples. Em casa tem televisão, mas às vezes nós falamos, Miriam, você não pode assistir televisão agora. A Miriam foi privada de assistir televisão não porque ela não tem televisão, mas porque o pai está demonstrando um amor para ela.
privamos ela de algo para um bem maior. Às vezes, eu vou passar por alguma situação porque Deus, que é meu Pai, que está no controle, Ele sabe o que fazer. Isso nunca me leva a desespero, porque eu tenho plena convicção de quem é o meu Pai. Você sabe quem é o seu Pai? Deus é seu Pai, Ele é nosso Pai. Então, a graça de Deus permite-nos receber de Deus aquilo que nós não merecemos. Agora, o que sustenta a graça, o que apoia a graça, o suporte da graça é a misericórdia. A misericórdia é o esteio da graça de Deus. Por causa da sua misericórdia, Deus então, Ele perdoa-nos, Ele tira de nós aquilo que nós devíamos receber. A graça entrega para mim aquilo que eu não mereço e a misericórdia tira de mim aquilo que eu mereço. Por causa da misericórdia de Deus, Deus me livra da sua ira, Deus me livra da condenação, Deus me livra do castigo, Ele me adota na sua família, Ele tira de mim o que eu mereço, a misericórdia. E aí a graça então vem sobre mim e agora eu recebo o que eu não mereço. A misericórdia tira o castigo, a punição, a escravidão. A graça traz e oferece a libertação, a paz. Então, todos nós, em Cristo, nós fomos capacitados para vivermos vida em abundância. É a questão de você entender a teologia cristã. É a questão de você entender o que a Bíblia ensina. Então, presta atenção. Você foi salvo por Deus, você é filho de Deus, e então você é herdeiro junto com Cristo. Segunda coisa muito importante, Gálatas capítulo 4, versículo 6. Porque vós sois filho, Deus enviou ao vosso coração. Agora preste atenção, porque ali você tem algo muito sério para aprender. Nós temos algo muito sério para aprender sobre o que Paulo quer ensinar para a igreja, qual a visão correta, qual é o entendimento correto, como nós precisamos relacionarmos com o Espírito Santo. Porque isso foi muito deturpado na nossa mente. E ali, Paulo chamou uma atenção muito séria. A religiosidade impede o processo da filiação espiritual. A religiosidade estava impedindo os irmãos em Gálata a desenvolver a realidade de filiação em Cristo. O relacionamento com Deus fica totalmente prejudicado quando nós não entendemos essa dimensão transcendental, aquilo que está além. É importante, irmãos. A palavra religião quer dizer religar. O ser humano, por causa da sua subjetividade, ele sempre busca de algo que seja palpável para suprir a sua carência. E o que é que acontece? Algumas pessoas encontram sentido de vida, sabe na onde? Você vai dizer loucura, na droga. Há quem encontra sentido de vida lá na droga. Há quem encontra sentido de vida, sabe aonde? No álcool. Há quem encontra sentido de vida, sabe aonde? Na riqueza. Somente que todas essas coisas são falíveis. Porque a história tem provado, nós todos sabemos, que mesmo com toda a riqueza, ainda pessoas têm cometido suicídio. Mesmo com toda a droga, ainda pessoas têm se matado. Ou seja, o vazio da raça humana não se sacia com coisas materiais. É aí que nós ganhamos o mundo. É ali que você é diferente de outras pessoas. É aqui que está a chave da sua vitória. Deus, por causa disso, porque sabe que os amores, a realidade da vida do mundo, um dia vai quebrar. Então, o amor de Deus, ele sobrepõe a todo amor. Ele sobrepõe a tudo que existe.
ele não vem de forma externa, ele vem na pessoa do seu espírito. E ele diz então, porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou ao seu coração o espírito do seu filho, pelo qual vocês que clamam Abba Pai. Presta atenção, a maturidade cristã não é medido pela sua capacidade de pregar o evangelho. A maturidade cristã aos olhos de Deus não é medido pela capacidade de transmitir o ensino bíblico, pelo conhecimento da Bíblia que eu tenho. A maturidade cristã não é medido pelas orações bonitas que uma pessoa faz. A maturidade cristã não é medido pela falsa piedade que as pessoas se colocam. A maturidade cristã, presta atenção, a maturidade cristã é medido por causa da capacidade de viver a vida como filho de Deus. Eu vou repetir. A maturidade cristã aos olhos de Deus é medido pela maneira como você vive, entendendo a sua filiação. Porque você pode pregar muito bem, mas ser um hipócrita e não entender o que mais do que pregador você é filho de Deus. E tem mais. A única coisa que vai permanecer é a nossa filiação. Lá no céu não vai ter missionário, não vai ter presbítero, não vai ter aquele camarada que ora para fazer cura, para fazer milagre, porque lá no céu você vai viver o milagre. Milagre é todos os dias. Não vai fazer parte do dicionário, nem do conteúdo, nem do contexto do céu. Você vai viver como filho. O que muda a vida de uma pessoa, o que muda a vida de uma comunidade, o que muda a vida de uma igreja é nós entendermos a nossa posição. Você é filho de Deus. E se você entender isso, e você incorporar isso e levar isso para onde você vai fazer toda a diferença. Porque você sabe que como filho de Deus, como você deve e como você não deve fazer, o que você faz, aonde você vai, tudo isso vai refletir em você. Para saber que é isso. Então, a maturidade cristã não se mede. A palavra de Deus mostra que a maturidade cristã se mede pela maneira como o cristão se comporta, como vive como filho de Deus. Eu quero quebrar algo aqui muito interessante. As igrejas, a sociedade, nós hoje, quando nós reunimos para tratar da assembleia, de questões da igreja, infelizmente, por falta de entendimento de como se mede a maturidade cristã, nós reunimos, sabe quem? Aqueles irmãos que pregam bem na igreja. Nós reunimos aqueles irmãos que dirigem a reunião para decidir assuntos da igreja. Porque nós confundimos. Nós pensamos que aqueles irmãos como Sanu, e muitas vezes, irmãos, a pessoa que prega é muito mais imaturo do que alguns que estão ali sentados. A maturidade cristã não se mede. Olha o que diz a palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Quando nós aprendemos isso, sabe, no meu testemunho pessoal, no nosso ministério, quando a gente fala sobre igreja, a gente não exclui nenhum membro de tomar decisão. Ele batizou, ele teve lugar para sentar agora nos lugares celestiais. Ele ganhou a cadeira do parlamento celestial daquela igreja local. Ele é quem vai tomar decisão. Não importa. E a gente sempre procura ouvir aqueles irmãos que não sobem no púlpito. Irmão, qual é a sua opinião sobre esse assunto aqui na igreja? E eu vou te falar uma coisa, irmãos. As pessoas que não falam muito, eles aprendem pela observação. E eles têm muito para nos ensinar. São sábios. Eu converso muito com pessoas de rua, moradores de rua. Senta com eles, você recebe lição para a vida. Aí eu falo para ele assim, cara, você é o cara mais desgraçado que eu já conheci. Sempre que eu falo com morador de rua, eu termino falando, você é o cara mais desgraçado que eu já conheci. Fala, porque você sabe tudo isso e vive nessa miséria, cara. Você não é sábio, você só tem conhecimento, é um papagaio.
E o diabo quer que você continue assim, convencido que você sabe que você é filho de Deus, mas que você viva como filho escravo do diabo. Aí ele fala assim, mas é verdade. E é verdade, o diabo quer que você acredite nisso. Então, preste atenção. Nós vimos que dentro do contexto da visão de Jesus, ser livre significa o quê? A capacidade que nós recebemos de atingir os padrões de Deus e a capacidade que nós recebemos para vivermos de acordo com o padrão de Deus. E quando nós falamos de discipulado, nós falamos de algo muito interessante. Para você entender como treinar discípulos para fazer o trabalho de Deus, a gente não preocupa com aqueles que vêm para púlpito, mas a gente procura observar os 3 C. Esse é um processo. Você se calhar não vai entender toda a coisa que eu vou falar aqui, mas só vou fazer uma introdução. Os 3 C. Qual é o 3 C? Primeiro, a gente percebe no crente como é que ele está contribuindo com a obra de Deus. O crente que voluntariamente, dia a dia, você percebe que ele está evangelizando. O crente que dia a dia você percebe que ele está fazendo alguma coisa. O crente que chega aqui e quer limpar a igreja. O crente que está preocupado com fazer as atividades da igreja. Ele está contribuindo sem ser escalado. Ele é ativo. O segundo C é o crente que começa a se conectar. Você percebe que ele está sempre conectando com pessoas que têm conhecimento. Ele busca conhecimento. Ele quer crescer. Ele quer aprender. Não é um religioso. Sabe, irmãos? O cara pode converter aqui com 1 ano de vida cristã. Entrou aqui na igreja. Se você observar essas qualidades nele, esse está a ser discípulo. Sabe o que é que a gente faz? A gente vai, separa essa pessoa para, potencializá-lo, porque ele já está fazendo. Esse não é um que você manda para fazer. Esse não é um que precisa de uma escala para fazer. Esse é um que se move pela direção e pela ação do Espírito Santo. Então você precisa ver a contribuição, a conexão e o crescimento. Não depende se ele tem 40 anos de vida cristã. Presta atenção, irmão. Os especialistas em desporto, como voleibol, basquete e futebol, eles chegaram a uma conclusão, todos os técnicos, eles chegaram a uma conclusão, que não adianta ter melhores jogadores na sua equipe. Presta atenção. Eu preciso que nós olhamos para a palavra de Deus e quebramos aquilo que não é bíblico, porque isso é a igreja de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. Ele não está preocupado se ele tem na equipe dele melhores jogadores. Não adianta ter melhor jogador se não muda placar. Se o placar não muda. Então sabe o que eles aprenderam? Eles procuram ter no seu time um cara como Pelé, um cara que consegue mudar o placar. Eles procuram ter no seu time um cara como Neymar. Eles procuram ter no seu time um cara como Ronaldinho Gaúcho. Eles procuram ter no seu time um cara como Ronaldo. Eles procuram ter no seu time um cara como Messi. E uma coisa interessante que o desporto traz para nós, e nós ensinamos muito a liderança isso, é ver como realmente a equipe que mais cresce, o que muda neles, sabe é o quê? É a combinação, é a unidade, é a disciplina. Todos os jogadores, eles querem estar no time de Messi, porque quem está no time de Messi, o valor dele é diferente de quem está no outro time. Você sabia? Um camarada que joga no time de Messi, o valor dele é maior de quem está no outro time. Então ele não está preocupado se o nome dele aparece. Você sabe quantos jogadores existem no time de Messi? São 24 jogadores. Se você sabe o nome de 3 é muito. Ou se você sabe o nome de 10 é muito. Mas você sabe que Messi joga naquele time. Aquele jogador não está preocupado se é Messi que está no destaque. Aquele jogador não está preocupado se é Messi que está sobressair. Aquele jogador não está preocupado. A única coisa que vale para um time é mudar o placar, é avançar. Não adianta ter bons jogadores se o time não muda o placar. Não adianta ter bons jogadores se o time não avança. Você entende o segredo? E é isso que a gente faz a partir
da estratégia do ministério de Jesus. A gente precisa fazer que a igreja seja uma igreja que muda o placar. Que não apenas tem bons jogadores. Já vi aquela coisa que fala assim, não, nossa igreja é muito bom, só tem ensinador, só tem mestre, o que adianta? Oh, nosso time é bom time, só tem grande jogador. Meu irmão, o que adianta você ter um time com melhores jogadores se aquele time nunca ganha campeonato? Se aquele time quando joga ele perde? Então, os técnicos, os especialistas, eles perceberam o segredo. O negócio é fazer todos, fazer um se destacar para que ele mude o placar. E a gente aprende isso até mesmo no colegiado apostólico. Quando eles entenderam que Deus deu Paulo o ministério que deu para Paulo, eles deixaram Paulo fazer o que tinha que fazer. Quando você vai ler Gálatas, esse livro que estamos a ler, essa carta, os apóstolos recomendaram Paulo ao ministério. Gálatas capítulo 2. Eles deixaram Paulo porque eles sabiam que Deus deu isso para Paulo. Não vamos ficar aqui fazer guerra, porque se ele for usado, nós vamos ser beneficiados, porque enquanto ele vai crescer, nós vamos crescer junto. Porque o que Deus deu para Paulo é de Paulo. Então nós somos filhos de Deus. E a gente precisa entender essa verdade. O Espírito de Deus é que age. Não são sistemas, não são programas. Você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus. E cada um de nós aqui, Deus habita nele. E Deus pode agir por intermédio dele. Então, a visão que Paulo quer passar para nós é exatamente isso aqui. A capacidade espiritual, a maturidade espiritual não se mede pela capacidade da oratória de uma pessoa, pela evangelização, porque é professora de classe de criança, ou porque é dirigente de tal. Não é assim. Às vezes irmãos têm capacidade, têm talento que pode mudar a situação. Não, você não pode fazer porque quem é líder desse ministério é fulana e sem ela não dá para fazer. E a igreja morre e continua morrendo. Por quê? Porque não tem visão, não tem discernimento. Então a gente precisa virar essa chave, quebrar isso na nossa mente, ser liberto, porque Jesus libertou você. Ser livre é isso, é viver livre na mão dele. É deixar o Espírito Santo fazer você crescer de acordo com a vontade de Deus. Eu quero agora mais uma vez para os irmãos lerem para nós, por favor. Gálatas capítulo 4, verso 3 a verso 6. Gálatas 4, 3 a 6. 3 a 6. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém. Ele está falando que quando nós não tínhamos conhecimento, quando nós não tínhamos Cristo, nós estávamos presos aos rudimentos da lei, aos princípios da lei judaica, à tradição, à prática ritualística. A nossa vida era bitolada por esse sistema. Não, Deus chegou à plenitude de tempo, Deus decidiu manifestar o mundo, Deus trouxe o seu Espírito, trouxe o seu Filho, e o seu Filho veio para fazer o quê? Para habitar em nós. Para quebrar isso. Para Ele agora agir de uma maneira livre, sem cadeado da lei, sem cadeado de 4 paredes, mas livre. Então Paulo aqui mais uma vez ele mostra para nós que o Espírito Santo vem habitar em nós para nos dar sensibilidade, para que nós tenhamos a sintonia de Deus dentro de nós, para que nós possamos ter essa sintonia com Deus. E ele quebra de nós essa visão deturpada de como nós devemos relacionar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não veio somente para ensinar você a interpretar a Bíblia. Porque a gente muitas vezes precisa do Espírito Santo para interpretar a Bíblia. A gente muitas vezes pensa que o Espírito Santo veio para nos fazer ensinar a pregar bem, para nos fazer orar bem. Mas o que Paulo está dizendo é que o Espírito Santo veio para transformar o seu coração religioso em um coração de filho.
O Espírito Santo veio para fazer você entender que agora Deus está em você na sua plenitude. Você pode se relacionar com Deus. Você pode falar com o Pai. Você tem uma capacidade sobrenatural. Você não precisa ser um consumidor de um conteúdo. Você é livre. Quando você vem para aqui, você vem para crescer. Mas lá em casa, por entender isso, por você ser filho de Deus, tendo essa relação com o Espírito Santo de Deus, a leitura da Bíblia vai ser natural e prático, porque alguns só leem a Bíblia quando tem que pregar um texto bíblico. Eu não consigo entender como uma pessoa, eu não consigo, mas aceito, que não lê a Bíblia, que não tem intimidade com Deus, pode ensinar a palavra de Deus. Eu, se não ficar 8 dias estudando, eu não consigo estar aqui essa manhã para falar com os irmãos. Se eu não estudar 4 vezes em várias versões o texto que eu vou pregar, eu não consigo ter paz para pregar. Se eu não aprender, se Deus não falar comigo, eu não consigo pregar. Acredita, irmão, nunca vocês vão ouvir uma palavra que Sanu tiver que pregar aqui no púlpito, que ele ontem tinha que estudar para trazer para vocês hoje. Acreditem nisso. Tenha plena convicção disso. Às vezes eu fecho noite, como diz, estudando, orando. Porque eu sei que é o Espírito Santo de Deus que tem que agir, que tem que usar as nossas vidas. Ele habita em nós. O camarada tem estudo para dar hoje, ele vai começar a preparar estudo sexta-feira para dar domingo, ou sábado para dar domingo. Gente do céu. Bom, eu não sei se é minha fraca capacidade de entender, eu não sei se é minha limitação, mas eu prefiro continuar assim. Ter tempo para deixar Deus me preparar, para sentir Deus falar comigo. Sabe? Para não vir aqui querer dar de uma de pregador ou de ensinador, quando na verdade não é nada. E Deus conhece o nosso coração. O Espírito Santo veio para transformar o coração religioso em coração de filho. O Espírito Santo veio para dar a você a sensibilidade, para fazer você estar em sintonia com Deus. Quando você entender isso, e quando isso começar a ser claro na sua vida, acredite, você vai acordar de manhã. Se você não ler a Bíblia, você vai sentir falta como quem ficou sem fazer algo muito sério. Assim como você sente fome quando você não come, quem vive nessa intimidade com o Pai, sente fome quando não lê a Bíblia. É assim que eu me sinto quando não leio a Bíblia, quando não oro. Sinto mal, parece que alguma coisa faltou e faltou mesmo. É essa sintonia que Deus quer. Isso é ser igreja, isso é ser cristão. É ter esse relacionamento transcendental. Como você lida com a sua Bíblia? Como você lida com a palavra de Deus? Percebe? É muito sério isso. Mas é muito simples. Deixa o Espírito Santo fluir. Por isso que o mandamento é: enchei-vos do Espírito Santo. Observa, o texto vai dizer que ele colocou o Espírito em nosso coração. E ele fala que o Espírito vai clamar Abba Pai. E Abba Pai quer dizer que o Espírito Santo vai trabalhar tanto no seu coração, tanto no meu coração, ao ponto de haver uma tão liberdade com Deus, que quando a gente está a falar com Deus, a gente sente a presença dele. A gente sente que nós sentimos que nós estamos falando com alguém de fato. Porque ele comunica, ele toca o seu coração por meio da presença do Espírito. Ele é maravilhoso. Esse arder tem que acontecer na nossa vida. Ele toca você. Porque o Espírito está aqui. E Abba Pai quer dizer paizinho, papai amado, paizinho querido. Essa intimidade, essa liberdade. Eu estava conversando, e estamos acompanhando uma pessoa que tem muitos anos de vida cristã. E é interessante que depois de 3 encontros ela falou: irmão, vou contar uma coisa para o irmão, viu? Eu nunca senti tanta liberdade de estar na presença de Deus como eu estou sentindo hoje. Perguntei para essa pessoa a seguinte: você pede dinheiro para Deus? Já pediu dinheiro para Deus alguma vez? Ah, nunca pedi. Como assim? Beleza. Já pediu a Deus por tal assunto que eu não vou falar agora?
Porque se tivesse casais aqui eu falava, nunca pedi. Minha filha, você está perdendo demais. Deus é seu pai, sabe? E o Espírito dele está ali. Sabe o que você não pede? Você é religiosa. Fala tudo com Deus. Fala tudo com Deus, mas tudo mesmo. Se você está com ódio de Sanu, fala, Deus, eu estou odiando Sanu, não estou conseguindo perdoar ele, não. Deus entende isso e Deus ama isso. Isso não é ser religioso, isso é ser cristão. A religião te ensinou a viver preso aos rudimentos das trevas, coisa do capeta, que não tem nada a ver com Deus. Entende isso? Então a gente não tem vida em Cristo e a gente não sabe o que é vida em abundância. Então o Espírito Santo ele vem para fazer isso em nosso coração, transformar o seu coração, permitir que você tenha essa intimidade. O principal papel do Espírito Santo não é fazer você pregar bem, não é fazer você ensinar bem, mas é fazer você viver como filho de Deus. Ter a capacidade de viver como filho de Deus. Porque a maturidade cristã aos olhos de Deus se mede como você vive. Se você vive como seu filho ou não. Se você está crescendo espiritualmente, se você quer saber se está crescendo espiritualmente, pergunte agora para o seu coração. Eu vivo como filho de Deus? Como é que eu sou lá na minha empresa? Como é que eu sou lá no meu trabalho? Como é que eu sou quando ninguém está comigo? Como é que eu sou? A maturidade cristã se mede. Não confunda, não pensa que porque Sanu está aqui, ele é mais maduro que você. Não tem nada a ver. É claro que a maturidade tem muito a ver com a experiência e tudo isso. Mas para Deus, todos nós recebemos o Espírito para nos amadurecer nesse relacionamento, nessa intimidade. Nunca olhe para o irmão em Cristo como uma pessoa que não tem nada, como uma pessoa vazia. Sempre pense em alguém que Deus colocou na sua vida porque tem muito a te oferecer. Nunca pense porque uma irmã, talvez pela sua personalidade, pela sua educação é diferente, não é porque ela não é sábia nem tem capacidade. Nunca pense nisso. Lembra que nela habita o Espírito do Pai. E se ela der lugar a isso, ela pode ser uma ferramenta tremenda de Deus para a sua vida e para a minha vida. Agora, para nós terminarmos o nosso último ponto, eu gostaria de convidar um irmão para ler para nós Gálatas capítulo 4, versículo 28 a versículo 31. E vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaque, o filho nascido do poder do Espírito, e o mesmo ocorre agora. Mas os que dizem as Escrituras sobre isso? Livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos das escravas, somos filhos da mulher livre. Presta atenção, o apóstolo Paulo agora, ele pega um evento histórico para chamar a atenção da igreja em Gálata. Ele está chamando os irmãos, a atenção deles, e a nossa última palavra nessa manhã é: você precisa deixar tudo que remete você a uma vida religiosa. Presta atenção. Você precisa deixar tudo que remete você a viver uma vida religiosa. Nós precisamos deixar tudo que nos remete a viver uma vida religiosa. Tudo. E eu vou mais ainda para você. Se uma igreja que você reúne não te permite ter intimidade com Cristo, sai dela e vai para outra igreja, onde Cristo é pregado, onde você tenha paz para adorar o seu Deus em espírito e em verdade, porque você foi liberto por Jesus. Isso é sério, a Bíblia diz isso. Apóstolo Paulo estava a dizer para os irmãos assim: vocês estão preocupados com os rituais judaicos? Vocês estão preocupados com toda essa prática? Vocês querem seguir essa moda? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Sabe o que é que acontece? Quando Abraão tinha com Agar
e o Ismael estava a impedir Isaac de viver como filho da promessa, sabe o que ele tinha que fazer? Ele tinha que tirar Agar de casa, tinha que mandar Agar embora, tinha que mandar Ismael embora, porque enquanto Ismael estava preso, ele ia impedir Isaac de viver como filho da promessa, como filho legítimo. É isso que a lei faz, é isso que o espírito religioso faz, é isso que o sistema denominacional faz. Faz você viver como escravo quando você é livre. Faz você estar preso a coisas que a Bíblia não manda, quando na verdade você é livre. Apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos mandar embora tudo. Ele está dizendo, da mesma maneira, vocês precisam mandar embora tudo pelo poder do Espírito Santo, que remete você a uma vida religiosa. Não vive falsa piedade. Seja cristão, seja discípulo de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos dê força para mandar embora, em nome de Jesus. Que Deus te dê força, que Deus te dê a liberdade, que Deus te dê a ousadia para mandar embora da sua vida todo o sistema que remete você a viver como escravo, como religioso. Que você viva como filho de Deus. Essa é uma decisão que nós, enquanto igreja, precisamos tomar. Cristo nos libertou para Deus. Cristo nos salvou com o seu precioso sangue. Eu vou terminar aqui lendo versículo 19 e versículo 20. Ele diz assim: meus filhos, por quem eu de novo sofro ou estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês, falar em outra voz, mas falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Observa a indignação de apóstolo Paulo. Observa, Paulo estava indignado a tomar notícia de Gálata, a saber que aqueles irmãos que Cristo havia libertos, agora eles estavam a buscar, seguir várias normas para justificar a salvação deles, para agradar a Deus. Eles esqueceram que a filiação é uma questão de herança e não de merecimento. E ele então fala para os irmãos: vocês me fazem sentir as dores de parto, porque eu quero ver Cristo formando em vocês, porque eu quero que vocês sejam livres, porque eu quero que vocês experimentem a vida abundante, porque eu quero que vocês entendam a vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, é a coisa mais poderosa que vocês têm. Se vocês experimentarem isso, vocês nunca mais vão voltar a essas coisas. Vamos orar. Senhor, nós oramos para que o Seu Espírito fale ao nosso coração, que Seu Espírito ajuda-nos a autoavaliarmos, que o Seu Espírito nos eleve a essa intimidade, a essa sintonia. Ó Pai, nós queremos realmente ser guiado, dirigido pelo Teu Espírito Santo. Nós queremos viver como Teus filhos dia após dia. Obrigado por esta certeza que nós somos herdeiros. Obrigado por essa certeza que Teu Espírito veio para mudar o nosso coração, para colocar em nós um coração de filho, para permitir que tenhamos liberdade, intimidade e ousadia. E em nome de Jesus nos dá poder, liberdade para quebrar tudo que nos remete a viver uma vida religiosa. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós te pedimos isso. Amém.